atenção a ouvir-nos, a ouvir o que nós dizemos. Isto é muito importante. Vocês tinham de encontrar e corrigir os erros. Apanhei aquela época da Revolução Cultural. Fiz o curso universitário de inglês. Acabei a minha universidade no ano de 1975, do século passado. Acabei o inglês e minha sorte, eu recebi uma bolsa para vir aqui estudar português, mas sob condição de regressar à Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijing. Ficaria como docente de português. Então, aceitei este desafio. Foi o meu professor de português, Júlio Pereira Diniz, de Leiria, que me introduziu neste mar, neste oceano de língua e cultura portuguesa e começou a ensinar-me sobre os Lusíadas ou Camões. Assim, fiquei apaixonado e até comecei a decorar algumas coisas. Por exemplo, aquele Almina Gentil que tu partiste tão cedo desta vida, descontente, repousará no céu eternamente e vivo eu cá na terra sempre triste. Fica aqui sempre na minha mente, não é? Já faz parte da minha, não só cultura, até alma. É com este à vontade natural que Lee Yong-gyok fala em português, mas nem todos os residentes de Macau conseguem fazer o mesmo. De acordo com os últimos censos de 2011, só 0,7% da população tinha como língua corrente este idioma e 2,4% também o dominava. We reap what we sow. So unlike her English counterpart in Hong Kong, who somewhat mandated the English language into almost every important aspects of the life of the Hong Kong people, the Portuguese government in Macau did not really promote the language. It was kept and spoken within a very limited group of people in Macau, the Portuguese and also the Macanese. Before the handover, the majority of the population, the Chinese, did not know, did not use, and did not need the language. 1999 foi um ano de mudança, com impacto até na procura por cursos de português, por exemplo, no Instituto Politécnico. Registrou-se no ano 2000 grande quebra no que respeito ao número de candidatos ao nosso curso de português. Se não me engano, a memória não falha, naquele ano só havia 9 a 10, menos dúzia de candidatos ao nosso curso de português. Estava à beira mesmo de falência. Realmente fiquei muito preocupado. Tinha de dar pão aos colegas. Se não havia estudantes, não há emprego para nossos professores de português. Assim, o IPM decidiu, só a partir daquele ano, o IPM começou a recrutar estudantes da China. O Instituto Politécnico passou a divulgar os cursos de português nas principais cidades chinesas, como Pequim e Xangai. A partir daí, o número de alunos começou a crescer e hoje são mais de 200. Mas o sucesso não se explica apenas com a estratégia aplicada pela direção de Lee Yong-gyok. Há mais estudantes de português porque o Governo Central decidiu dar a Macau um novo significado político, desde logo com a criação do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa em 2003. Foi uma política muito inteligente por parte do Governo Central, dar maior aproveitamento a Macau, aproveitar bem esse
não só ligação histórica, também condições que se encontram neste território para o melhor desenvolvimento das relações económicas, culturais entre a China e a lusofonia. I think the Portuguese language is highly protected by the authority. It is protected by the central government and also the Macau government. So Article number 9 of the Basic Law is a strong evidence showing the Chinese government's sincerity to guarantee the existence of the Portuguese language after the handover. And also in the past 15 years, I can see that the Macau government have been putting immense efforts, resources, and all the things it can do to ensure the use of the Portuguese language in the public field. A tendência de crescimento no número de alunos também é visível no Instituto Português do Oriente. Hoje, quase 2.000 pessoas estão a receber formação. Em 1999, eram pouco mais de 1.000. Temos verificado uma evolução no padrão dos alunos, dos formandos que nos procuram e temos aumentado muito. Continuamos com uma faixa importante de alunos desde o secundário até o universitário. Mas tem crescido muito a faixa de formandos que são quadros no ativo de empresas e da administração, com quem temos um protocolo assinado, através do qual prestamos esse apoio a vários setores da administração pública. Mas temos verificado muito uma procura por parte de profissionais liberais, por parte de quadros de empresas, de vários setores, da saúde, da banca, etc. A formação do IPOR também é feita fora de portas, especialmente em instituições públicas de Macau. É, digamos, a assessoria naquilo que são os planos dessas instituições no que diz respeito à língua portuguesa e, portanto, que querem valorizar os seus quadros, querem que os seus quadros passem também a ter competências no domínio da língua portuguesa para o exercício profissional ou para o contacto com o cidadão, e aí estamos a falar do IFT, onde nós prestamos assessoria na área do português, estamos a falar do SAF e, portanto, todo o domínio da administração pública, estamos a falar da DSEG, onde também prestamos vários cursos para a DSEG, e estamos a falar de empresas e de outros serviços da administração, comissariado de auditoria, etc. Estamos no Centro de Formação Jurídica e Judiciária. Temos hoje um leque enorme de instituições para as quais colaboramos e, portanto, nós ultrapassaremos este ano seguramente as 1.500 horas de formação, o que é outra vez um número muito bom, por exemplo, comparativamente a 2013, deverá situar-se num acréscimo em torno de 50%. Esforços existem, interessados também, até porque o valor da língua portuguesa, na era da globalização, é cada vez maior. Valores económicos, em primeiro lugar, depois valores culturais, valores sociais, valores no que respeito às relações internacionais ou diplomáticos. Ao meu ver, primeiro, por causa da grande China, começou a desenvolver-se com a abertura, não só na abertura da economia, a abertura em vários sentidos, ou quase em todos os sentidos, a China abriu-se. E nesta grande transformação, a China começou a desenvolver os relacionamentos com os países lusófonos. Mas João Laurentino Neves não tem dúvidas de que há ainda um longo trabalho pela frente, especialmente no caso de Macau. De facto, os níveis de utilização da língua portuguesa, sobretudo naquilo que define muito o seu papel e o seu estatuto, isto é, a forma como ela é vista, e, portanto, a utilização na administração, são ainda baixos. Nós temos, acho eu, 3 níveis que são essenciais para a forma como as pessoas percepcionam a língua. E isso é fundamental no desejo que tenham ou não de a utilizar. Uma língua tem um valor intrínseco. E, portanto, quanto mais valor ela tem, obviamente mais atratividade exerce relativamente à sua aprendizagem. Uma é a sua utilização nos domínios daquilo que é a relação do cidadão com as instituições e, portanto, eu diria no domínio administrativo. Um segundo nível, eu diria que é, obviamente, naquilo que tem causado até algum frisson quando nos referimos à língua portuguesa como um ativo. Eu não tenho problema nenhum a designar a língua portuguesa como um ativo, porque acho que efetivamente ela é um recurso.
É um recurso a vários níveis, mas é também um recurso no domínio económico, e essa é uma área fundamental para a afirmação das línguas hoje em dia. Não é do português, é da generalidade das línguas que procura, por via dela, obviamente, obter vantagens. Um terceiro é a inovação em ciência. Eu覺得我啲同學係唔會對葡國嗰啲嘢有感興趣，因為佢哋畢竟唔關佢哋自己事，佢哋唔會讀法律專業，又唔會去做政府工，所以對於佢嚟講好似唔關自己事咁，所以佢哋基本上唔會好有興趣咯。因為我係想大個讀有關法律方面嘅嘢，所以我會選擇讀葡文。我覺得葡國人學中文係難好多，因為佢齋係學寫已經係好難，更何況我覺得講係易過寫嘅咯，所以相對於我嚟講嘅話，我覺得中國人學外國嘅語言會比較易啲。 Fan Xiaoding é conhecido por Manuel na escola portuguesa. Tem 16 anos e começou a aprender português no último ano letivo. 基本上有機會㗎，會講下葡文，訓練下自己啲發音嗰啲。但係如果係想要傾偈嗰啲，都係會用翻英文，因為比較順暢啲咯。之後中文嗰啲就係同翻中國人嗰啲同學。 Francisco Menano tem a mesma idade de Fan Xiaoding e também ele, em diversas ocasiões, opta pelo inglês para comunicar com os colegas que não falam português. Se eu quiser comunicar com um aluno novo, não é? Quiser começar uma amizade com ele, a tendência é mais para o inglês, porque, como é óbvio, o aluno não fala português quase nenhum, está só a começar o ano e portanto, muito por inglês, e as conversas também não são muito extensas, não é? Não, são conversas breves, diálogos curtos, portanto, que vão facilitando até aos possíveis a integração dos alunos. Definitivamente, eu acho que seria muito mais fácil para toda a gente, quer sejam portugueses, quer sejam estrangeiros, a dominarem a língua preponderante cá em Macau, que neste caso será o cantonense. Eu penso que também os portugueses tenham essa percepção que, como português se mantém como língua oficial até daqui a muitos anos ainda, que não sentem necessidade de falar chinês, que os chineses é que têm que aprender a falar português, porque ainda continua a língua oficial e que se esquecem disso. Mas eu acho que as duas partes têm que se comprometer, não é? As línguas chinesa e portuguesa estão consagradas na lei básica como idiomas oficiais da região administrativa especial de Macau, mas a população bilingue não é a regra, é sim a exceção. Se alargarmos o ensino da língua portuguesa como língua curricular nas escolas todas de Macau, isto é uma decisão de fundo que tem obviamente impactos, se calhar se dá daqui a 5 anos ou 10 anos, mas tem impactos brutais, não é? Falta uma política clara. Depois, investimento suficiente. Depois, conjugar os esforços de vários lados, em particular as instituições de ensino superior. É uma decisão de política linguística se, relativamente àquilo que é a informação veiculada por toda a administração, tem de ser feita apelando e digamos, concorrendo para um bilinguismo efetivo. Isto é uma decisão de política linguística com um impacto brutal. É preciso definir bem a sua política no que respeita à formação de talentos, dizem hoje em dia muito, talentos profissionais. Não se limite à teoria, à fala, à discussão, é preciso realmente criar aqueles estímulos. Os dados estão em cima da mesa e, no caso do Instituto Politécnico, os estímulos de que Lei Yongyok fala têm já uma forma. Bolsas para estudantes que frequentaram o ensino luso-chinês, mas até hoje a procura tem sido escassa. Temos uma escola luso-chinesa e o IPM para atrair mais candidatos daquela escola, nascem bilingues, depois daquela formação primária, secundária, poderão ser bons candidatos nos cursos de tradução português-chinês, chinês-português. E até oferecemos bolsas. Infelizmente, por ano, só
dois, três. Este ano, por exemplo, segundo a sei, só nem bolsas eles aproveitam, não é? Porque preferem ir a outras áreas. A sensibilização da sociedade civil é outro dos aspectos com margem para melhorar. Quanto mais, obviamente, decidirmos utilizar a língua em todos os nossos setores de atividade diários, seja quando falamos, quando trabalhamos, quando estamos no lazer, quando utilizamos os contactos e integramos redes de... Portanto, quanto mais instalarmos a língua nessas operações onde ela ganha valor, e, portanto, onde ela ganha simbolismo e atratividade, obviamente que isso tem um impacto sobre as próprias decisões de política linguística. Hoje em dia existe essa pressão da sociedade civil. Eu diria que isso é uma área que tem um potencial muito grande de crescimento ainda em Macau. Na cidade é o cantonense que impera. De acordo com os últimos censos de 2011, cerca de 90% da população falava este idioma, mas nos últimos anos o mandarim também se faz ouvir. I don't see the increase in Mandarin speaker is a threat to the use or to the existence of Cantonese in Macau. From a pure socio-linguistic perspective, Cantonese itself has always been considered as a very strong Chinese dialect. There are many dialects in China have been affected by the promotion of Mandarin by the Chinese government since the 1950s. But it was not the case. It is not the case in Guangdong province. It is not the case because the Cantonese is so deeply rooted. Yolanda Leong diz ainda que Pequim e o governo de Macau não mostram sinais de querer mudar o estatuto do cantonense, mesmo que a lei básica não determine o uso deste idioma. I think both the central government and also the Macau government show no intention to change the status quo of Cantonese in the Macau society. It is true that there is no article specifying the use of Cantonese in Macau in the basic law, but I believe that as a legal realization of the one country, two system policy, the basic law guarantees the continuation of the lifestyle of the Macau citizens. So using Cantonese is one of the lifestyle, so I believe legally it is guaranteed. Na escola portuguesa, uma das vias de ensino tem o mandarim como língua obrigatória. A opção, em detrimento do cantonense, tem sido justificada pela procura. Eu domino pouco cantonense, eu falo mais mandarim porque estudo mandarim na escola há 7 anos e infelizmente as pessoas não, especialmente os locais, e vê-se muito isso nas mercearias, nas tascas, nas pequenas lojas, não é? Que ainda não dominam muito bem o inglês e desconhecem por completo o português. Mas o que eu tenho visto que é positivo foi o facto de quase todas as pessoas cá que falam cantonense também dominam o mandarim. More people are speaking Mandarin because we need it. Everyone knows the Macau society highly depends on the gaming and tourist industry, and over 90% of our tourists are from the mainland China who speak Mandarin. So in order to communicate with them, we need to learn Mandarin. We need to speak Mandarin. It is just like the case that we need to know how to use computer if we want to seek a job. Em relação ao cantonense, penso que pessoalmente não teria muito interesse em aprender o cantonense, apesar de ser a língua principal cá em Macau e na região de Cantão. Eu acho que o mandarim vai ser muito mais preponderante no futuro e acho que seria muito uma mais-valia aprendermos o mandarim ao invés de aprendermos cantonense, porque para além de ser mais difícil, não é? É mais restrito esta zona e acho que, como as pessoas já percebem cá o mandarim, cada vez mais acho que não há grande necessidade, assim dizendo. Chinese is a language, and under which we have different kind of dialect. And Mandarin
is a spoken form. It was actually, Mandarin was actually a dialect used in the northern part of China, but it was given, given a position as, I won't say it is given a position as a language. I would say it is given a position as a lingua franca among all the Chinese nationals. Também na escrita, a língua gera debate. Na China continental, utiliza-se o chinês simplificado, um padrão introduzido através do plano de alfabetização do governo central no pós-revolução comunista de 1949. Mas em Macau, tal como em Hong Kong e Taiwan, é o chinês tradicional que se lê por toda a cidade, ainda que algumas escolas já permitam a outra grafia. I don't see the authority, the government showed any intention to make this change, and I don't see there is a great need from the society and also from the economic aspect to push this measure, push this measure forward. So it may change gradually, but it won't happen all of a sudden. Já ao nível da língua portuguesa, o debate centra-se no novo acordo ortográfico. É que Macau não ratificou o documento. Qual é a política do governo RM? Vamos utilizar o atual? Vamos continuar ou vamos apanhar o comboio? Realmente, não é essa pergunta. O governo não pode fugir, tem de dar respostas. Respostas também se procuram para um ensino do português com mais professores bilíngues, defende o presidente do Instituto Politécnico. Lei Yongyeo quer ainda mais cooperação entre as instituições de ensino da língua portuguesa de Macau, da China continental e também do próprio governo de Portugal. Realmente, quando o governo português pode fazer mais e melhor. Concretamente, tal como disse, na preparação de materiais didáticos, bons dicionários, com pedagogia de ensinar a língua portuguesa, não só como língua materna, não é? Só para portugueses. Deve-se pensar muito bem, preparar materiais para o ensino de língua portuguesa como segunda língua, como língua estrangeira. Reunidas todas as condições, o passo só pode ser um. Eu julgo que Macau tem reunidas aqui excelentes condições que não estão reunidas em nenhum outro espaço nesta região do mundo. E, portanto, é uma oportunidade para Macau poder funcionar como tem feito, e as instituições têm procurado fazê-lo através de vários protocolos que têm estabelecido com outras instituições congêneres na região. Eu julgo que é uma oportunidade para Macau para também nessa área se afirmar regionalmente como um polo de formação. Eu já propus a ideia de criar um bom centro de português em Macau. Poderá servir às necessidades não só de Macau, da grande China. Foi no ano de 94, o artigo está ali. Nessa altura eu era um técnico superior, eu trabalhei no serviço de educação. Nessa altura eu só podia escrever, limitei-me à fala. Hoje em dia, como estou neste lugar, já tenho condições para fazer alguma coisa, então já fiz e vou continuar. Se todos os dirigentes, eu penso que nos lugares de presidência, de diretores, não falar do governantes, não se limite à fala, então mais concretizar, isso faz falta.